artificial é parte da realidade hoje do brasileiro. No mundo todo, a inteligência artificial também é alvo de discussões. Não seria diferente em Campinas. A região metropolitana vem registrando uma adoção acelerada do uso da inteligência artificial nas empresas, especialmente na indústria e nos serviços. Avanço que começa a trazer discussões sobre as relações de trabalho. Dados recentes do CIESP Campinas, o CIESP é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, indicam que 58% das indústrias da região já utilizam a tecnologia em suas operações do dia a dia. 25% das indústrias de Campinas e região planejam implementar a inteligência artificial a curto prazo. Em paralelo, 59% das empresas locais colocam a inteligência artificial entre as suas prioridades estratégicas, com aplicações voltadas à otimização do processo, à logística, à manutenção e também à parte administrativa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Caroline Furlan Gibson. Ela que é advogada, especialista em direito do trabalho, vai ajudar a gente a entender um pouco mais o quanto as leis estão também preparadas para esse novo mundo e essa nova relação do uso da inteligência artificial. Doutora Caroline, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutora, obrigado por atender nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. A grande questão quando se surge uma tecnologia capaz de resolver problemas de maneira muito rápida é aquela dúvida que também foi debatida na Revolução Industrial, no surgimento da internet. A inteligência artificial vai roubar o trabalho do ser humano? Isso está acontecendo? Ou, assim como esses eventos anteriores passaram por uma adaptação, com a inteligência artificial a gente está tendo esse mesmo caminho, doutora? Heitor, essa é a pergunta que vale R$1 milhão, mas a resposta jurídica e social caminha para a coexistência. Historicamente, como você bem disse, toda revolução tecnológica extingue tarefas, mas cria novas profissões. O risco real não é da inteligência artificial substituir o ser humano, mas o profissional que usa a IA substituir aquele que não usa. Sob a ótica do direito, a Constituição Federal coloca o trabalho como base da ordem social e a empresa tem a função social também. Portanto, o caminho não é a substituição em massa, mas é o que chamamos de reskilling e upskilling, que é a requalificação. O trabalhador precisa aprender a ser o piloto dessa ferramenta. E as empresas têm o dever ético e cada vez mais jurídico de promover essa transição de forma digna. Nath Luquezzi e doutora Caroline Furlan Gibson, advogada especialista em direito do trabalho, falando sobre essa nova relação no mercado com o uso da inteligência artificial. Bom dia, doutora. Eu queria entender como é que é a relação no mercado de trabalho com a LGPD e o uso de IA, tanto para o trabalhador que faz o uso da IA e pode comprometer ali os dados daquela empresa, quanto da empresa que também pode usar os dados daquele trabalhador e também comprometer os dados desse trabalhador. Como é que é? Existe uma linha tênue nesse caso? Sim, existe uma linha tênue e é muito importante a gente falar que, embora a gente não tenha ainda, né, o marco legal que está em trâmite, né, o marco legal da inteligência artificial que está em trâmite, a gente não está no velho oeste digital, né? Então, a CLT continua protegendo contra os abusos das empresas, a Constituição Federal garante a dignidade e a intimidade, e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, já traz no seu artigo 20 o direito de qualquer pessoa solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente por algoritmos. As leis atuais dão uma base sólida, mas o marco legal virá trazer essa segurança jurídica específica, definindo, por exemplo, que sistemas de IA em RH são de alto risco e exigem a vigilância redobrada. Doutora Caroline, hoje a gente ouve alguns relatos de profissionais que, por exemplo, foram contratados para uma determinada função. E com o avanço da inteligência artificial, hoje esse profissional, ele basicamente virou uma babá de IA. Então, resumindo, ele tinha como função desenvolver um determinado projeto.
Hoje, esse projeto ele é desenvolvido em sua maioria pela inteligência artificial, em que ele é responsável ali por fazer o chamado prompt, que é um roteiro que a IA vai seguir para chegar àquele resultado. Então ele deixa de ter a própria criatividade julgada pelo seu empregador para corrigir erros durante o processo da inteligência artificial. Isso pode acarretar em algum tipo de acúmulo de função ou desvio da função para a qual esse funcionário foi contratado? A gente precisa observar muito bem, primeiro, a descrição de cargo desse empregado. Então, se ele é contratado para elaborar projetos, se ele é um projetista, o uso da ferramenta artificial ele vai se incorporar para que ele atinja aquela finalidade. Então, hoje, não vejo que existe muito esse risco, porque a ferramenta, né, de IA, justamente ela vem como uma ferramenta para ajudar o trabalhador a atingir aquele resultado, para atingir aquela finalidade da qual ele foi contratado. Então, considerar que ele vai acumular essa função, acredito que não tenha muito esse risco, mas, obviamente, a gente sempre tem que ver caso a caso. Se ele, por exemplo, perder ali as diretrizes do trabalho dele, se ele perder a autonomia, se ele for realmente só uma pessoa que vai fazer os prompts, aí a gente tem, na verdade, uma nova função e não um desvio de função. Mas tudo isso tem que ser analisado caso a caso, no caso concreto, porque a gente também tem um risco ali, principalmente para as empresas, de outras questões jurídicas, né? Como essa substituição total desse empregado por IA, ela deve ser observada de forma muito cautelosa. Existem dados que correlacionem, por exemplo, a cobrança pelos ritmos acelerados, automatizados da IA com um aumento nos casos de burnout? Existe sim, Nath. Isso é um problema que está acontecendo nas empresas, né? A gente está vivendo uma chamada gestão algorítmica, onde o chefe é o código. E quando o algoritmo impõe metas desumanas, sem considerar que o trabalhador é um ser biológico, né, que cansa, adoece, tem imprevistos, temos um ambiente psicologicamente insalubre. Isso pode causar burnout e ansiedade. A Justiça do Trabalho, inclusive, já vem condenando empresas por essa ditadura do algoritmo, entendendo que a responsabilidade pela saúde mental do trabalhador é do empregador, independente de quem calculou essa meta. Agora, doutora, uma outra dúvida em relação à empresa que não tem a adesão completa, por exemplo, de uma inteligência artificial. Então, o funcionário ele recebe uma determinada demanda e aí o chefe percebe que ele terceirizou essa demanda para o ChatGPT, por exemplo. Adianta o trabalho dele, mas quem está fazendo é uma máquina. Isso pode resultar numa demissão, isso pode eventualmente chegar a uma justa causa. O que a lei diz em relação a esse uso da inteligência artificial quando parte da iniciativa do funcionário para tentar agilizar o próprio serviço? Essa pergunta é excelente e o risco, né, dessa circunstância é altíssimo. Quando você insere dados da empresa em planilhas de clientes ou estratégias sigilosas no ChatGPT gratuito, esses dados deixam de ser privados e passam a treinar o modelo da plataforma. Isso configura um vazamento de dados. Juridicamente, isso pode ser enquadrado como uma violação do segredo profissional ou mau procedimento, e ambos esses institutos são motivos para justa causa, conforme o artigo 482 da CLT. Então, a minha sugestão é, nunca coloque informações sensíveis em ferramentas públicas sem autorização expressa e por escrito da empresa. Os sindicatos, eles podem participar? Existe um papel dos sindicatos nessas negociações sobre a implementação da IA nas empresas? Nath, nos últimos anos, a força sindical e o papel do sindicato vem com mais força e com mais relevância. Esse assunto de tecnologia e inteligência artificial, ele é muito recente. Então, é muito válido que sindicatos, empresas, empregados, Ministério do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho estabeleçam um diálogo aberto, né?
para a gente justamente debater essa situação, bem como os reflexos dessa situação no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, preservando tanto a saúde mental do trabalhador, como a eficiência, né, na entrega dos resultados pela empresa. Então, sim, acredito que um papel entre sindicato e todos é muito produtivo e muito positivo para todos. Nós estamos conversando com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada especialista em Direito do Trabalho, está ajudando a gente a entender um pouco sobre essa relação nova do mercado, com dados também recentemente divulgados pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp, apontando que na região metropolitana de Campinas, 58% das indústrias já utilizam a tecnologia em suas operações cotidianas, 25% afirmam que planejam implementá-la a um curto prazo. Agora, existem, doutora Caroline, algumas inteligências artificiais que elas são quase um robozinho que ficam controlando passo a passo do funcionário. Consegue calcular o tempo que ele passa no banheiro, o tempo que ele faz uma pausa para o café, o tempo que ele está em determinada página na internet, o tempo que leva para uma determinada função ser cumprida, uma tarefa que um funcionário demora 10 minutos, por que esse está demorando 20? Até onde vai o direito da empresa de fiscalizar a conduta do seu profissional, do seu funcionário, e até onde entra a invasão de privacidade do trabalhador, doutora? O limite é o princípio da proporcionalidade. A empresa tem o poder diretivo, ou seja, o direito de fiscalizar a produção e como aquela atividade está sendo executada e dar as diretrizes daquele trabalho. No entanto, esse direito termina onde começa a dignidade da pessoa humana. Monitorar cliques ou tempo de banheiro, ainda de forma obsessiva, pode e vai configurar um assédio moral organizacional. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho entende que a fiscalização deve ser transparente e não pode invadir a esfera íntima, privada daquele empregado. Então, o monitoramento oculto ou excessivo gera danos morais e pode levar à rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado. Doutora, a longo prazo, vai existir uma queda de vagas de entrada, vagas júniores, um menor volume de oportunidades ali para entrada de profissionais em início de carreira? Vai existir talvez alguma lei ou algo que regulamente isso, de ter um tanto de vaga para pessoas que estão iniciando a carreira também? Nath, hoje nós já temos, né, uma legislação em vigor. Inclusive, as empresas precisam ter menores aprendizes dentro do quadro ali organizacional. Agora, eu acredito que a gente tem dois pilares aqui muito importantes. O primeiro, os jovens, eles têm mais curiosidade, eles estão mais atualizados em relação a essa questão de inteligência artificial e tecnologias. Então, eu entendo para que esses jovens que estão engajados, que gostam de aprender, estejam atualizados, eles vão ter, sim, oportunidades. O que a gente precisa é justamente trazer essa balização, né, no sentido de equilíbrio entre esses jovens que são da tecnologia e vão trazer ótimos resultados, com essa mão de obra que é de outra década, de outra geração, que às vezes acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas no mercado de trabalho como um todo, existe espaço para todo mundo. A gente tem tantas vagas e cargos operacionais que precisam ali da mão de obra bruta, mas também temos a necessidade desses jovens, né, engajados e aí atualizados com a tecnologia para atender todas essas demandas e a empresa continuar tendo resultados. E, por outro lado, doutora Caroline, para a gente finalizar, quais os cuidados a empresa pode ter na hora de contratar um serviço de inteligência artificial e como ela pode caminhar junto com a tecnologia, com o avanço inevitável, sem descumprir as leis que já estão em vigor e proteger também o funcionário? Afinal de contas, o serviço ainda é feito pelo ser humano, né, doutora? Exatamente. O olhar humano, né, que é o que chamamos juridicamente de human in the loop, que é o circuito do ser humano, a IA deve ser uma ferramenta de auxílio e nunca a palavra final de uma decisão, né, que impacta a vida.
Para não correr risco, a empresa deve ter, né, um comitê de ética, auditar os seus algoritmos para evitar preconceitos e, acima de tudo, garantir que qualquer decisão automatizada possa ser explicada e revertida para uma pessoa, né, de carne e osso. A tecnologia é o motor, mas o ser humano deve permanecer no volante. Então, além disso, é muito importante que as empresas, junto com o comitê, criem regimentos e normas internas, né, para que seja uma ferramenta de auxílio. Se esses empregados, como eles podem usar essa IA, né, e como a gente falou anteriormente, não só o ChatGPT, mas qualquer ferramenta de IA gratuita tem um alto risco de vazamento de dados. Então, aplicar em conjunto normas internas, comitê, pessoas preparadas, treinamentos e esse olhar humano, acredito que todos esses requisitos juntos vão apenas trazer benefícios aí e o melhor de tudo, né, trazendo a ferramenta, a tecnologia, justamente como uma ferramenta de apoio, de crescimento, de modernização e não ao contrário. Nós conversamos com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada especialista em direito do trabalho, falando sobre as regras, os direitos, o uso da inteligência artificial dentro das indústrias, das empresas em geral, uma realidade que também impacta nas questões trabalhistas. Doutora Caroline, muito obrigado pelo esclarecimento, foi muito bom ter a senhora conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, espaço sempre aberto aqui para falarmos de um tema tão relevante, tão atual e tão futurista, porque é caminho sem volta, certamente, tudo isso que a gente está falando. Um grande abraço, um bom trabalho a toda a sua equipe. Muito obrigada, Nath e Heitor. Excelente dia para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Às 10 horas da manhã e 51 minutos.